Oi gente, tudo bom? Vê só, esse vídeo agora é com o intuito de trabalhar a matéria de semiologia, né, na cadeira de habilidades médicas. A gente vai trabalhar aqui o conceito de anamnese, tá? Bem como a formulação da HDA, que é a história da doença atual. Inclusive, ao final desse vídeo, no final da aula, lá no último slide, a gente vai ter um exemplo que a gente vai analisar da construção de uma HDA. Tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar os pontos importantes da anamnese e como fazer esse procedimento adequadamente. Tá? Meu nome é Elvis Lira, eu sou acadêmico do curso de Medicina na Faculdade de Medicina do Sertão. Tá? E aí, vê só, já que a gente vai estar falando aqui de anamnese, nada melhor do que trabalhar a etimologia da palavra, né? O que significa anamnese? Tá? Esse termo ele vem do grego e significa, ana, quer dizer trazer de novo, trazer novamente, enquanto minesis, de anamnesis, quer dizer memória. Tá? Então, anamnesis quer dizer trazer de novo a memória, recordar algo outra vez. Justamente porque a anamnese é um conjunto de técnicas que visa construir uma história, uma identificação do que aconteceu e do que está acontecendo com o paciente. Para quê? Para que a gente possa ter um panorama adequado para fazer algum diagnóstico, né? Para saber o que está causando aquele problema do paciente, qual é o problema desse paciente. Então, uma anamnese bem feita ela é fundamental para o diagnóstico. Tá? Então, a anamnese na prática clínica ela vai ser o quê? Uma rememoração, uma recordação de alguns eventos do passado, alguns eventos pregressos, que estão relacionados à saúde do paciente. Tá? E estão relacionados à saúde de que forma? Na identificação dos sintomas e dos sinais atuais que estão sendo observados. Tá? Com o intuito de quê? De entender com a maior precisão possível a doença atual, o quadro que acometeu o paciente. Desse modo, quais são os benefícios de uma boa anamnese? Primeiramente, como eu já disse, ela facilita o diagnóstico correto, certo? Por parte do profissional de saúde. A anamnese ela reduz de maneira bastante considerável as chances de erro do diagnóstico. Tá? Assim como ela também vai nortear a formulação das hipóteses que o médico ele vai elaborar. Ela vai indicar melhor para o profissional de saúde quais os exames que ele deve solicitar, se ele deve solicitar. Tá? Os exames complementares, quais exames físicos que ele deve fazer. E dessa forma, uma boa anamnese, ela serve também para o quê? Para a redução de custos do sistema de saúde, né? Do serviço de saúde. Porque, imagine, um paciente que chega em coma na emergência, você não tem como se comunicar com ele não vai ter nada para falar para você. Então, imagine a quantidade de exames que tem que ser feita com esse paciente para saber o que o deixou daquela forma, o que deve ser tratado. Né? Já quando o paciente está ali totalmente comunicável, essa entrevista que é feita com ele, que é justamente a anamnese, nada mais é do que uma entrevista, ela vai dar ao médico as condições de ele formular as hipóteses corretas, pedir os exames corretos, sem ter que pedir tantos exames, tantas análises e, consequentemente, acaba sendo mais econômico. Além de ser mais eficaz o tratamento e o diagnóstico, também torna o processo mais econômico. Tá? E a gente tem que ver o seguinte, como fazer uma anamnese de maneira adequada. Né? Quais são os pontos que estão presentes em uma boa anamnese. Eu vou colocar aqui para vocês e mais à frente a gente vai destrinchar essas etapas da anamnese. Tá? Inicialmente a gente vai ver como fazer a identificação do paciente, porque claro, né, você vai ter que saber, você vai ter que pegar nome, profissão, uma série de coisas em relação ao paciente, que é fundamental. A gente vai ver a queixa principal, que é justamente aquilo que trouxe o paciente ao consultório. A gente vai estudar HDA, né, está dentro da anamnese também, a história da doença atual, o interrogatório sintomatológico, que é um complemento da história atual da doença, um complemento da anamnese, a história mórbida pregressa, o histórico familiar desse paciente e os hábitos associados também ao perfil socioeconômico, cultural e ao ambiente que esse paciente vive. Tá? Esses são os pontos que a gente vai ver que são necessários para a gente fazer uma boa anamnese. Tá? Inicialmente, como é que se faz a identificação do paciente? Esses são os pontos que devem ser respeitados. Tá? Primeiramente, o nome completo do paciente, claro, deve ser colhido. E
Se for o caso, nós devemos utilizar o nome social, né, para pacientes, por exemplo, transexuais. Tá? Existe portarias, existem leis que garantem isso. Então, se for o caso, pode ser utilizado o nome social, tá? Completo. Além disso, o sexo e o gênero do paciente devem ser observados, tá? Até porque a gente sabe que algumas doenças, por exemplo, são mais prevalentes no sexo feminino, enquanto outras são mais prevalentes no sexo masculino. Então isso deve ser observado e é importante, claro, para a anamnese, tá? Além disso, a idade do paciente, porque assim como o sexo, a idade ela é importante porque algumas doenças são mais comuns, por exemplo, na infância. Algumas doenças são mais comuns na terceira idade, entre os idosos, né? Então a idade, a data de nascimento do paciente deve ser registrada. Além disso, a etnia ou cor do paciente também deverá ser perguntado. O profissional de saúde ele vai perguntar como que esse paciente se identifica. Se ele se diz negro, pardo, branco, tá? Até porque a gente também sabe que algumas doenças vão ser mais prevalentes em alguns grupos, né? Anemia falciforme, por exemplo, ser mais comum entre negros, tá? Uma série de patologias podem ser mais comuns em algumas etnias. Além disso, a naturalidade do paciente, né? De onde esse paciente veio, onde ele nasceu, ele é natural de onde? Isso é importante também por uma questão epidemiológica. Então, por exemplo, eu estou aqui atendendo um paciente e de repente ele me diz que nasceu na Itália. É natural da Itália. A gente sabe que países mediterrâneos têm, por exemplo, uma prevalência maior de talassemia, né? Uma forma de anemia hereditária. Então, isso também nos ajuda no diagnóstico, saber de onde esse paciente veio, tá? De onde ele é natural. Perceba também que a procedência, ou seja, o endereço atual, de onde esse paciente está vindo agora, não de onde ele nasceu, também é importante. Eu tenho que saber onde ele está agora, né? Isso também pode ser determinante no meu diagnóstico. Tá? O endereço atual, a maneira onde ele habita, a gente vai ver daqui a pouco também que é importante saber as condições de habitação desse paciente. Tá? Também o estado civil, esse paciente ele é casado, ele é solteiro, é divorciado, isso é importante, tá? Até para alguns comportamentos, para alguns quadros dos pacientes, né? Tem pesquisas que mostram que, por exemplo, o suicídio ele é mais comum entre pessoas solteiras e menos comum entre pessoas casadas, ou seja, se o indivíduo é casado, ele tem uma menor probabilidade de cometer suicídio. Então perceba que é uma classificação importante de se observar. Além disso, extremamente importante a profissão, a ocupação do paciente. Algumas patologias estão diretamente relacionadas com a atividade que aquele paciente desenvolve no seu dia a dia, né? Atividade profissional. Né? Então, por exemplo, uma tendinite numa pessoa que tem um movimento repetitivo no trabalho é muito comum. Né? Uma pessoa que digita muito, usa muito computador, assim como, de repente, alguém que trabalha numa fábrica com produtos químicos, e isso pode desencadear alguns problemas de saúde, né? Entre outras doenças. Por exemplo, se o indivíduo é caminhoneiro, a gente sabe que um caminhoneiro, que um piloto de avião, um motorista, ele passa muito tempo sentado, né? Isso pode desencadear alguns eventos trombóticos, não é isso? E aí, se eu sei que esse indivíduo ele tem essa profissão, já é algo que eu posso ficar atento, né? Então, uma trombose venosa, por exemplo, é comum em alguns motoristas de caminhão, por exemplo, passam muito tempo sentado. E esse sangue venoso, para ele subir, ele depende do movimento musculatório, né? Da musculação da perna. Assim como também alguns problemas de repente, se o paciente está desnorteado, está com problemas de memória, isso pode ser, por exemplo, uma privação do sono. Ele sendo motorista, ele pode passar muitas horas acordado e, como está privado do sono, ele vai acabar apresentando alguns sintomas neurológicos, tá? E também a escolaridade, principalmente para a gente ter uma ideia melhor também de como se comunicar com esse paciente, por exemplo, né? A gente tem que se fazer entender, né? A gente tem que saber qual a linguagem que vai utilizar para colher informações e para passar as informações para o paciente, beleza? Então esses aqui seriam os pontos, né? Eu coloquei aqui 9 pontos importantes da identificação do paciente, que é o primeiro passo da anamnese, identificar, beleza? Veja que agora a gente vai para a segunda parte, que é a queixa principal. É nesse momento que a gente vai saber, que a gente vai descobrir, né, o que trouxe esse paciente para o consultório, para a consulta médica. Tá? Então a queixa principal é o motivo que trouxe o indivíduo ao consultório. E você descreve essa queixa principal com as palavras do próprio paciente. Termos técnicos a gente vai utilizar mais à frente quando a gente for formular a chamada HDA, né? História da doença atual, que aí eu vou usar termos médicos e técnicos. Aqui eu posso utilizar
as palavras do próprio paciente, que com certeza, né, dificilmente vai utilizar termos técnicos, né? Ele vai utilizar aquilo que ele entende que está acontecendo com ele, né? Uma coceira, um rasgão no peito, né? Ele vai descrever para a gente, tá? Então é nesse momento que eu vou falar com o paciente e perguntar qual o motivo da sua consulta, senhor, né? Como eu posso ajudá-lo hoje, o que há de errado, né? E nesse momento a gente vai colher essa informação. Isso é sempre bom já colocar o início dessa queixa, né? Então, por exemplo, o paciente fala que está com a dor no peito. Há 2 horas eu vou registrar dor no peito há 2 horas. Coloquei alguns outros exemplos aqui, tosse, né? Dor, por exemplo, coloquei um exemplo aqui bem comum, bem sem nenhum termo técnico, por exemplo, uma dor na boca do estômago. Eu vou colocar dessa forma, tá? Uma dor na boca do estômago. Há 1 semana, tá bom? Então, por exemplo, o que a gente vai ver agora, depois da queixa principal, a gente tem que ter em mente que tudo aqui tem que estar norteado pelos 4 Cs: clareza, cronologia, completude e o cenário em que isso aconteceu. Se é um cenário agudo, se é um cenário crônico, eu tenho que ser claro, eu tenho que ter um padrão cronológico para registrar tudo que eu vou fazer, tá? A gente vai ver isso com muita clareza no momento de registrar a HDA, e eu tenho que também me preocupar em ser completo, né? Em colher o máximo de informações que são importantes para o diagnóstico e para o tratamento daquela pessoa, tá bom? E aí, é agora que a gente entra na história da doença atual, que nada mais é do que uma historinha que eu vou escrever, que eu vou registrar, relatando, né, como que esse paciente ele está se sentindo, tá? Como é que a gente começa a registrar essa HDA? Lembrando que você vai ter que estar atento à cronologia, tá? Você vai ter que ser completo e vai ter que estar atento à cronologia. Primeiramente, eu vou começar com o caráter do sintoma, né? Com a característica. Aqui a gente tem o que, gente? A descrição subjetiva daquela queixa que foi feita pelo paciente, tá? Então eu vou registrar agora, com meus termos técnicos, o que esse paciente está sentindo. Se ele fala, por exemplo, que está com uma dor, eu tenho que saber com que essa dor se parece, né? O que ele está sentindo. É uma cólica, é uma pontada? Aqui eu vou caracterizar o sintoma, tá? Eu posso até perguntar também se teve algo que pode ter desencadeado essa dor. Por exemplo, o paciente está com uma dor na região abdominal depois de ter comido algo que ele acha que o fez mal. Estava com um gosto estranho, que tem uma origem que ele não conhece, tá? Então, inicialmente, eu vou ter o caráter do sintoma, eu vou registrar o que esse paciente está apresentando, tá? Por exemplo, uma dor, né? E o tipo dessa dor que ele está sentindo. Depois, eu tenho que entender a cronologia desse sintoma. Por exemplo, o paciente está sentindo uma dor, tá, mas há quanto tempo isso começou? É uma dor há 1 semana, é uma dor há 3 dias, tá? E lembrando que a duração do sintoma, né? De quando ele está sentindo até agora, essa duração ela é o intervalo de tempo entre a primeira ocorrência do sintoma até a consulta atual. E isso inclui, inclusive, os períodos que o paciente não está sentindo aquele desconforto. Ou seja, se em algum momento ele ficou assintomático, mesmo assim a gente inclui isso no tempo, tá? Então, a cronologia é o segundo ponto que deve ser observado pelo profissional de saúde na hora de confeccionar a história da doença atual. Depois disso, claro, a localização corporal, né? Onde é que essa dor ela está ocorrendo? É uma dor na cabeça? É uma dor na região abdominal? Né? Na região epigástrica? Na crista ilíaca direita, esquerda, hipocôndrio? Eu tenho que saber onde é essa dor, né? E aí, eu vou perguntar para o paciente, vou registrar isso, onde ela está sendo localizada, e eu também devo perguntar sobre a irradiação desse sintoma. Por exemplo, uma dor. Se eu tenho uma dor que o paciente sente, que ela está numa região, mas ela irradia para outra, né? A dor começou em um local e ela acaba se estendendo para outra parte do corpo. Isso é a irradiação. Eu vou ter que registrar, tá? Além disso, a intensidade desse sintoma. É uma intensidade mais fraca, uma intensidade mais intensa? Se for uma dor, eu devo tentar colher isso, né? Com a intensidade dessa dor, eu posso tentar criar uma escala subjetiva para o paciente. De 0 a 10, em que 0 é nenhuma dor e 10 é a dor mais forte que você já sentiu, como é que você poderia classificar essa dor? Né? 3, 5, 8, 10? Tá? Então é importante também ter
questão da intensidade da dor, mesmo havendo uma questão subjetiva aí, né? Porque algumas pessoas vão ter um limiar de dor maior, outras vão ter um limiar menor, mas mesmo assim eu devo me preocupar com isso, tá? Também devo saber se existem fatores de quê? De melhora ou fatores de piora, tá? Eu devo saber se essa dor ela melhora com alguma coisa. Sei lá, de repente, se o paciente ficar em pé, a dor melhora. Se o paciente deitar, a dor piora. Então, quais são os fatores de melhora e quais são os fatores de piora? Eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, aqui, uma dor retroesternal precipitada pelo esforço físico e aliviada pela sensação de atividade é um forte exemplo de quê? De uma angina. Tá? Então, quer dizer, se esse paciente está fazendo esforço físico e essa dor aumenta, aí está o meu fator agravante, um fator de piora. E quando é que é um fator de melhora? Quando ele está em repouso, quando ele não está praticando aquele esforço físico. Então aí eu devo fazer esse registro, porque isso também ajuda no diagnóstico, tá? Então, por exemplo, uma dor na região epigástrica que é aliviada por algum alimento, por algo alcalino, algo básico, pode sugerir uma doença ulcerosa, uma úlcera, uma gastrite, né? Uma dor torácica grave, né, uma dor torácica que é agravada, que é piorada pela tosse e pela inspiração, pela inspiração profunda, sugere uma origem pleurítica desse problema, tá? Então eu devo perguntar os fatores de melhora e os fatores de piora. Além disso, eu devo saber se existem outros sintomas que estão associados a essa queixa principal, tá? Então, por exemplo, além daquele problema inicial, o paciente ele pode ter outras coisas associadas. Por exemplo, além daquela dor, ele pode estar com febre, ele pode estar com náusea, ele pode ter vomitado bastante, né? Ele pode estar com uma visão dupla, seja lá o que for, tá? Então, essas questões, elas podem ter aí, devem ser, aliás, registradas, né? Esses sintomas que estão associados, tá? Então, dor, por exemplo, uma súbita dor torácica com febre e calafrios sugere infecção pulmonar torácica, tá? Então, veja, uma dor forte no peito associada à febre e associada a calafrios, tá? São sintomas associados. Uma dor no quadrante superior do abdômen associada à icterícia, que é aquela pele amarelada, né, pelo acúmulo de bilirrubina, sugere comprometimento biliar. Dor no ângulo costo-vertebral direito ou esquerdo associada à micção, né, a urina, sugere comprometimento do aparelho urinário. Tá? Então, sempre bom, sempre importante associar esses fatores, esses sintomas paralelos, que inclusive podem não ocorrer. Você pode perguntar para o paciente e ele dizer que não tem. Não tem problema, você vai registrar que o paciente não refere sintomas associados. Tá? E em relação aos efeitos do tratamento, caso esse paciente já tenha feito algum tratamento, caso ele tenha tomado alguma medicação, então, por exemplo, o paciente estava com uma dor abdominal difusa e tomou Buscopan, você vai registrar isso na HDA, é importante saber, tá? E se o paciente não souber do nome da medicação que usou, da dosagem, sabe que usou alguma coisa, mas não sabe o que, não sabe explicar, isso também deve ser registrado, tá? Essa impossibilidade do paciente de descrever a medicação que ele fez uso. E além disso, a progressão, né, a evolução do problema, desde que ele começou, né, quando você já registrou o tempo que ele começou, até o momento atual. É importante também registrar o estágio atual. Então, por exemplo, o paciente começou com uma dor há 2 semanas e essa dor ela fez o quê? Ela foi aumentando, ela foi se tornando mais forte até o momento atual, ou ela estava forte na hora da consulta, o paciente não está mais sentindo a dor, né? Ela vai e volta, naquele momento ela não está, tá? Então é importante saber essa progressão, tá? E saber também se teve modificação, né? Às vezes a evolução ela não existe, né? Às vezes a dor ela começou e ela continua de forma igual durante todo o período até o momento da consulta, tá bom? E aí, lembrando, né, um ponto que a gente deve deixar sempre amarrado, que cada sintoma ele deve ser colocado em sua ordem cronológica, tá? Quando iniciou cada problema. Se a dor começou há 2 semanas, eu vou registrar que a dor começou há 2 semanas. E a irradiação dessa dor, ela pode ter começado depois. A dor começou há 2 semanas e uma irradiação para outra parte do corpo pode ter começado há 2 dias. Então eu vou sempre colocar nessa ordem cronológica os fatos que foram acontecendo. Tá? Isso é extremamente importante, principalmente porque o paciente normalmente ele não apresenta essa história numa sequência lógica. É muito comum que o paciente chegue e ele fale tudo de maneira meio embaralhada, ele não está
colocando tudo na ordem cronológica correta. Então você vai analisar, vai escutar o paciente e deve colocar, registrar isso de maneira correta, tá? Na ordem correta de acontecimento dos fatos. Além disso, gente, as perguntas que você faz devem ser acessíveis ao seu paciente, né? Elas devem ser simples, objetivas, e elas devem estar sempre preocupadas com o nível cultural, intelectual da pessoa que está ali, do doente, tá? As pessoas elas vão ter níveis de escolaridade diferentes e você deve se adequar a eles para se comunicar com o paciente. Além disso, essas informações, como eu já disse, que você está analisando para HDA, elas vão ter que ser colocadas em termos técnicos, em termos médicos. Eventualmente, em certas ocasiões, se for o caso, pode até aparecer com as palavras do paciente, mas entre aspas, tá? Mas de preferência, esses sintomas eles devem ser colocados em termos técnicos. Você vai ter também a colocar os nomes e os resultados dos exames que foram realizados no decorrer da doença. Caso esse seu paciente esteja chegando para você já com alguma medicação que ele está tomando, algum exame que ele já fez, isso vai ser registrado, tá? Então, indo adiante, o próximo passo é o interrogatório sintomatológico, tá? Ele complementa, gente, a HDA, ele complementa a história da doença atual. É um interrogatório sistemático que você vai buscar alguns sintomas que não foram já diretamente localizados, tá? São perguntas que vão ser dirigidas ao paciente para você saber determinados sintomas que ele esteja apresentando, tá? E que você vai fazer o registro dentro da sua anamnese, tá bom? Isso é muito importante para o diagnóstico. Nos slides seguintes eu vou colocar alguns termos, alguns sintomas comuns, eu não vou colocar todos, né? Você encontra inúmeros termos técnicos de sintomas em livros como o Porto, né, de semiologia, então por isso que eu não vou encher esse slide com isso. O objetivo aqui é a gente compreender os passos, tá? Então, mas de qualquer maneira, alguns sintomas gerais que podem estar aparecendo: a febre, né? Alterações de peso, se esse paciente ele ganhou, ele perdeu peso. Se ele fala que está com uma sensação ali de fraqueza, de corpo mole, eu vou registrar como? O paciente está com astenia, né? Sensação de fraqueza, sudorese, né? Aumento do suor, calafrios, importante, prurido, que é a coceira, alterações na pele, tá? Alterações de desenvolvimento físico, se for o caso, nanismo, gigantismo, acromegalia, tá? Em relação à puberdade, se a gente está tendo uma puberdade precoce, uma puberdade muito atrasada, isso vai ser registrado, tá? Alguns sintomas de cabeça, de pescoço, nos olhos, por exemplo, como é que está a acuidade visual, a dor, se tem alguma dor nos olhos, alguma sensação de corpo estranho, alguma queimação, né? Uma diplopia, que é a visão dupla, uma fotofobia, que é aquela sensibilidade exacerbada à luz, né? Que as pessoas, por exemplo, com enxaqueca apresentam, tá? Então são inúmeros os sintomas que eu posso estar registrando, né? Em relação aos ouvidos, uma otorreia, que é uma secreção que está saindo ali do canal auditivo, uma otorragia, quando eu vou ter sangue saindo pelo canal auditivo, zumbidos, vertigem, tá? Então, nariz também, né? Obstrução nasal, rinorreia, um sangramento nasal, espirros, tá? Então, são alguns termos que estão aqui, né? Que eu vou poder estar registrando, tá? Então, olha só, gente. Passando agora, depois disso a gente vai ter o quê? A história mórbida pregressa, que é o fazer uma análise dos acontecimentos importantes do ponto de vista patológico que aconteceu na vida do paciente, tá? Então, o histórico médico do paciente, não só na infância, como também na vida adulta. Então, na infância, o que eu vou colher de importante? Por exemplo, o calendário de vacinação desse paciente. Saber se esse calendário está completo. Isto é, saber também se existe, né, o calendário, porque alguns pacientes não vão ter, né, esse calendário de vacinação, até porque alguns nasceram antes mesmo da criação do calendário. Né? O calendário de vacinação ele foi criado na década de 70. Então, se o paciente não tem, ou se ele tem, mas está incompleto, vai ser feito o registro. Tá? Em relação à puberdade, né, se a puberdade ocorreu numa faixa etária adequada, né, se for uma mulher, quando é que ela teve a primeira menstruação, né, a menarca, eu vou avaliar isso também. E também saber se esse paciente, durante a sua infância, ele teve algumas doenças características comuns do período infantil, né? Então, por exemplo, a varicela, que é a catapora, a rubéola, a cachumba, que é a parotidite, algumas hepatites, sarampo, febre reumática, poliomielite, coqueluche. Essas doenças que são comuns na infância, elas são importantes de ser registradas por você, porque elas podem estar diretamente relacionadas a alguma patologia que o paciente está apresentando na vida adulta. Por exemplo, a febre reumática, que é uma resposta
do corpo a uma infecção estreptocócica na laringe, né? Tipo uma infecção bacteriana da infância, né? Então, assim, o que acontece? O corpo, o sistema imune, ele acaba criando anticorpos contra esse Streptococcus. É um tipo específico dele, que é o beta-hemolítico do tipo A. Só que esse anticorpo ele acaba também atacando algumas válvulas do coração, tá? Então você acaba tendo alguns problemas aórticos, mitrais, né? Uma insuficiência aórtica, insuficiência mitral, desencadeada por esse ataque imunológico que vem aí do fato do paciente ter tido febre reumática. Então o paciente chegou ali com edema de membros inferiores, ele chegou com algum problema respiratório, com algum problema que indique ali que possa desencadear uma insuficiência cardíaca, né? Um ataque dispneico, enfim. Então você pode ter a ver com esse histórico médico da vida infantil dele, tá? A varicela também, né? O vírus lá da herpes zoster, que ele pode desencadear, por exemplo, doenças como cobreiro, né? Que as pessoas chamam de cobreiro, aquela manifestação cutânea que dói, que arde bastante, né? Já no adulto eu vou analisar o que? Se esse paciente ele vai ter diabetes, hipertensão. É importante perguntar, porque muitos pacientes vão dizer que nem tem essa doença, porque como está controlado, está tomando medicamento, para ele é como se nem fosse doença ou que nem existisse mais. Mas é importante, claro, fazer o registro se existe diabetes, hipertensão, algum tipo de hepatite, né? De contaminação por sangue, por contato sexual, HIV, tá? Se esse paciente tem alergia a algum alimento, alguma medicação, tá? Se ele já fez alguma internação, se já fez alguma cirurgia, tudo isso é importante, né? Já teve algum traumatismo, como é que é a vida sexual desse paciente? Tem parceiro fixo? Quantos parceiros sexuais já teve? Usa preservativo? Tá? É importante saber disso, né? Se esse paciente já teve algum quadro psiquiátrico, algum diagnóstico psiquiátrico, muitos nem vão saber dizer o que é um quadro psiquiátrico, né? Então você pode perguntar se ele já teve algum diagnóstico da mente, por exemplo, se tem algum evento de depressão, de tristeza, de ansiedade, tá? Então é importante saber. No caso da mulher, né, o histórico ginecológico, obstétrico, como é que está o ciclo menstrual dessa mulher, por exemplo, ele está regular, ele não está, como é que está sendo a menstruação dela, tá? Em relação a já engravidou alguma vez, já pariu, quantas vezes? Houve aborto, foi espontâneo, não foi? Isso é importante. Por exemplo, aqui, um código que pode aparecer às vezes, por exemplo, aqui, G4P3C1, né? Quer dizer que ela engravidou 4 vezes e pariu 3. Porque, claro, não é porque engravidou 4 vezes que vai dar à luz aos 4 indivíduos, né? Os 4 fetos. Pode ocorrer um aborto, né? Então, por exemplo, aqui, engravidou 4 vezes, fez 3 partos e uma cesariana, tá? Então, consequentemente, uma cesariana, 2 partos foram normais e o outro não ocorreu, né? Em relação ao histórico familiar, também é importante. Por quê? Eu tenho que saber se esse paciente ele tem predisposições genéticas para algum tipo de doença. Então, eu tenho que saber o estado de saúde de alguns indivíduos de um parentesco mais próximo com essa pessoa, se estiverem vivos, claro, né? Pais, irmãos do paciente, o esposo, né? Os filhos, se houver. E se tiver alguém doente na família, esclarecer a natureza dessa enfermidade, né? Até para a gente saber se é alguma doença infecto-contagiosa, né? Uma tuberculose, por exemplo, é importante saber. E se houve falecimento, saber qual a causa, né? Qual foi essa doença e com que idade essa pessoa faleceu, tá? Histórico familiar também é importante, de enxaqueca, de tuberculose, uma hipertensão arterial, diabetes, né? Câncer, que tipo de câncer, né? Isso pode dar indicativos de uma predisposição genética daquele paciente que você está atendendo naquele momento, né? Uma angina, já teve AVC na família, úlcera, varizes, então vários tipos de doenças devem ser registrados, tá? E além disso, os hábitos e o perfil socioeconômico, cultural e ambiental do paciente. Eu tenho que saber quais são os hábitos do meu paciente, né? Se ele se exercita, né? Se ele faz exercício físico, se ele é sedentário, como é que é a alimentação desse paciente? É uma alimentação adequada? É uma alimentação regrada? Né? Porque, claro, tem um paciente com colesterol alto. Se eu olho para a alimentação dele e vejo que é uma alimentação muito desregulada, com ingestão muito alta de alimentos inadequados, é claro que a gente vai ter que corrigir isso. Então, tem que saber qual é a avaliação, qual é o tipo de alimentação desse paciente, né? A quantidade também que ele ingere, tá?
Tenho que saber também a habitação, né, de acordo com o perfil socioeconômico desse paciente. Lembre que tem pessoas, por exemplo, que vivem até hoje no Brasil sem saneamento básico, vivem em locais com esgoto a céu aberto. E isso, óbvio, predispõe a uma série de doenças infecto-contagiosas. Então, tenho que saber, tem saneamento básico? A casa dessa pessoa está perto de locais que tem o quê? De repente, muitos ratos, muitos insetos, eu tenho que saber disso. Né? A casa dessa pessoa é de alvenaria, ou uma casa, por exemplo, de pau a pique, que pode abrigar o barbeiro, que vai facilitar ali a transmissão da doença de Chagas. Tá? Então é importante saber isso. Né? Se essa pessoa ela tem água encanada, se ela não tem. Então tudo isso é importante no momento da anamnese. Tá? Além disso, ó, como eu tinha comentado com vocês, né? se eles praticam atividades físicas ou não, como é o sono dessa pessoa, dorme bem, está conseguindo dormir, qual o número de horas que ela dorme, né? O tipo de lazer, o tabagismo, né? É importante saber, em muitos casos, a carga tabágica, tá? Que é quando você pega o número de maços por dia que essa pessoa fuma, vezes a quantidade de anos que ela vem fumando, então vai dar a carga tabágica, né? O consumo de álcool, se essa pessoa bebe ou não, se ela bebe demais, tem até alguns testes para ver se essas pessoas podem ser alcoólicas, tá? Alcoólatras, desculpa, né? Por exemplo, eu coloquei aqui um caso, ó, que nesse questionário que eu vou mostrar aqui, duas respostas positivas indicam 75% dos alcoólatras, com uma especificidade de 95%, tá? Então, por exemplo, se essa pessoa acha necessário diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, ela se sente incomodada por críticas à bebida, ela apresenta a sensação de culpa ao beber, ela necessita beber ao acordar para iniciar bem o dia dela, tá? Então são questionários que podem ser feitos para a gente saber qual é a situação dessa pessoa em relação à dependência química, né? E também se ela faz uso, claro, já fez, de algumas drogas ilícitas, como é o caso da maconha, da cocaína e outras mais. Tá? Por fim, um exemplo de um HDA que a gente pode fazer, ó, que eu coloquei aqui inclusive colorido, né, para você ver que está colocado uma ordem cronológica e da maneira, claro, existem várias maneiras de você fazer um HDA, diferentes maneiras e maneiras corretas, tá? Eu estou colocando um aqui que eu julgo ser objetivo. Então, por exemplo, ó, o paciente refere que iniciou dor abdominal aguda difusa há 2 dias. Ele está com uma dor aqui na região abdominal e uma dor aguda difusa. Ó, eu estou dando o quê? O caráter do sintoma e a cronologia. Começou há 2 dias essa dor. Vê que eu já estou começando a dar importância à cronologia dos fatos. Quando começou, tá? E aqui de azul, ó, o paciente refere que a dor está localizada na região periumbilical e tem uma intensidade de 5 em 10. Então, estou falando de quê? Localização e intensidade. É importante eu colocar, né, usar os termos técnicos, os termos anatômicos, né? Região epigástrica, região do hipocôndrio, esquerdo, direito, crista ilíaca. Eu tenho que apontar isso, onde é essa região, né? Onde é essa dor. Tá? E a intensidade, ó, o paciente, numa escala de 0 a 10, apontou uma intensidade 5. Em verde, ó, o paciente afirma não haver fatores de melhora ou piora. Estou mostrando que não tem o quê? Fatores de melhora ou piora. Não há nada que esse paciente faça que melhore ou que piore essa dor, tá? Diretamente. Além disso, ó, desculpem o problema aqui da mensagem durante a gravação. Aí vê, ó, e aqui em preto, ó, associada a anorexia, náuseas, febres e múltiplos vômitos. Porém, nega leucorreia, disúria ou hematúria. Então, quer dizer, eu estou falando de quê? De sintomas associados. O paciente está dizendo que o paciente está apresentando o que? Anorexia, náuseas, febre e vômitos múltiplos, tá? Mas só que, porém, ele nega, né, a presença de leucorreia, disúria ou hematúria. Então, é importante, ó, sintomas associados. Aqui em laranja, nas últimas 12 horas, relata que houve migração da dor para a fossa ilíaca direita, justamente com piora da dor, aumentando a intensidade para 9 em 10. Então veja que eu estou registrando aqui o quê? A progressão, a evolução do sintoma, tá? E veja que eu estou escrevendo respeitando a cronologia dos fatos. Em roxo aí, ó, a dor permanece assim até o momento atual da consulta. Vocês desculpem, aqui tem um errozinho aqui, alguns errozinhos da escrita rápida, ó, até o momento da consulta, né? Tá faltando um Nzinho aqui e tá um T a mais aqui. A dor permanece assim até o momento atual da consulta. Então, veja, eu estou pegando após a evolução do quadro
eu estou analisando como é que o paciente está naquele momento da consulta, tá? E por fim, os efeitos do tratamento que ele usou, quais as medicações que ele usou, tá? Então aqui ó, o paciente fez uso de quê? De Buscopan composto para alívio da dor, tá? Então isso é um exemplo possível da HDA, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, um forte abraço a todos e até a próxima aula.